Pois bem, muito bom dia a todos aqueles que prestigiam esta nossa série Claves Notariais e Registrais, patrocinada pela Anoreg do Paraná, a cuja presidente, doutora Mônica Maria Guimarães de Macedo Della Vecchia, eu apresento os meus melhores cumprimentos. Quero também saudar a todos os presidentes e as juntas diretivas das entidades integrantes da Anoreg Paranaense, bem como o Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, presidido pelo Dr. Tiago Estrela, que também apoia estes nossos encontros. Inicialmente, gostaria de cumprimentar os novos eleitos para a cúpula do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná. A eleição se procedeu ontem, eu tive a ocasião de acompanhar a transmissão pela rede eletrônica. Quero cumprimentar o presidente, o desembargador José Laurindo Souza Neto, presidente eleito, o vice-presidente eleito, o desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e, igualmente, o corregedor-geral, eleito na sessão de ontem do órgão especial do Tribunal de Justiça Paranaense, o desembargador Luiz César Nicolau. E não posso deixar de indicar aqui a minha satisfação com a eleição do desembargador Fábio Reich Della Vecchia para o órgão especial do Tribunal de Justiça do Paraná, com uma votação esplendorosa, aliás, à altura de seu prestígio nos meios jurídicos. Muito bem. Antes de começar a nossa exposição de hoje, aliás, curiosamente, só hoje me dei conta de que suprimiu-se na ordem alfabética um tema que seria o de hoje, a alienação fiduciária. Então, eu vou até pedir aí a presidência da Anoreg que na próxima semana nós retrocedamos para tratar da alienação fiduciária. Hoje o tema é alvo abandonado, um tema naturalmente que não é dos mais empolgantes, mas tem uma importância prática que nós temos que considerar. Mas antes de prosseguir, eu gostaria de dizer-lhes que a presidência da Anoreg do Paraná teve a imensa gentileza de convidar-me para uma entrevista na próxima quinta-feira na rede eletrônica da Anoreg. Será aqui pelo... não, talvez não, porque como é entrevista, né, vai ter que ser feito pelo sistema do Zoom, e aí depois é que se retransmite, né? Então, provavelmente todos ao mesmo tempo. Mas, enfim, o título talvez não seja tão sugestivo, profilaxia jurídica. A culpa do título é minha, eu preferia realmente uma indicação mais acadêmica. Acontece que, em rigor, embora o trato deva ser acadêmico, provavelmente, assim suspeito, o interesse da Anoreg do Paraná e da sua presidência tem também, não só, mas também um atrativo na circunstância de que eu, em duas palestras sucessivas que eu proferi, uma a convite do Colégio Notarial do Brasil, a seção do Rio de Janeiro, convidado para muita minha honra pelo Dr. Zé Renato Milanovo, e posteriormente em uma exposição que fiz a convite da Comissão de Direito Notarial e Registral da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, Goiânia, mais exatamente, eu ali, ao cuidar do tema da extrajudicialização, fiz uma proposta, a meu ver, fundada, é preciso naturalmente ver como isso se comporta na prática, de uma certa expansão de sua incidência, de sua aplicação. E isto, claro, que tem como reflexo a possibilidade, ao menos, de um aumento que hoje em dia se faz necessário de fluxo de serviço, fluxo de atividades e correspondentemente, de fluxo financeiro para atender a essas atividades em favor de todos os cartórios extrajudiciais. Então, parece-me que o tema, à vista dessa ressonância econômico-financeira, pode merecer aí uma
uma atenção também daqueles que normalmente, isso é lícito, claro, não têm assim, uma grande vocação para os estudos de natureza acadêmica. A minha pretensão fundamental é acadêmica, mas eu não deixo de considerar também este dado da realidade, que é importante considerar, qual de que os cartórios devem sobreviver economicamente. Não é? Muito bem, então vamos hoje tratar do álveo abandonado. O tema não provoca, como eu disse, grandes empolgações. Mas olha, ele tem uma importância, porque se nós considerarmos que é um fenômeno que pode ocorrer, é um fenômeno natural que pode ocorrer, é preciso ver como é que se comportam os notários, os registradores. Esse tema não é normalmente tratado. Ele pode ocorrer, e quando ocorrer é preciso ter uma pequena base teórica para saber como adotar os passos. Como é que vai fazer uma escritura em que haja uma situação de alvo abandonado, uma intercorrência de alvo abandonado? Como é que você vai fazer no registro para que essa menção ocorra? Isso pode ser feito ou não pode ser feito? Então é disso que nós vamos tratar aqui, como consequente das referências teóricas e dogmáticas, né? Que é, sobretudo, uma referência dogmática que tem que ser feita sobre a matéria. Muito bem. Consta do texto já previamente publicado pela Noreg do Paraná, no seu site, que o alvo abandonado é objeto de acessão natural, considerado como uma espécie do gênero acessão natural. E aí, nesse caso, é uma coisa ascendente, que curiosamente se chama fluvial. Embora, não, claro que não é a água que acede ao imóvel, mas se diz que a coisa ascendente é fluvial porque ela provém do rio. Não é? Em latim, fluvius. Fluvii, palavra de segunda declinação latina. Esse gênero, de alguma forma, nós vamos ver que na legislação brasileira, esse indicado à letra, ele se reparte dentro da ideia de aluvião. É tido como uma espécie de aluvião. O alvo abandonado já se conhecia no direito romano e beneficiava no direito romano os proprietários de imóveis ribeirinhos, esses imóveis marginais dos rios. Desde que esse acréscimo do alvo se referisse a prédios delimitados por acidentes naturais. Os acidentes tinham que ser naturais, não era possível um artifício para chegar à margem do rio, para esticar o imóvel até a margem do rio. O permanente abandono, essa é a ideia central do alvo abandonado, o permanente abandono das águas de um rio fronteiriço. Um rio, por exemplo, que por meios naturais ele se desvia do seu trajeto. Eu vi, já seguramente há outras hipóteses, mas há outros casos, mas eu conheci de perto, e acho que muitos conheceram também, um desvio artificial de rio caudaloso, não é pequeno rio não. Quando se fez lá em Valência, na Espanha, era comum que o rio transbordasse, provocando graves inundações na cidade. Então ele foi transferido em seu curso para fora da cidade. Aliás, ali no centro da cidade, quem conhece Valência sabe que aquele antigo canal hoje se transformou em jardim, em local de lazer para as pessoas, local para quem queira correr, passear com animais ou brincar com crianças. Ali é interessantíssimo o que se fez do ponto de vista urbanístico para evitar o rio caudaloso que transbordava, como eu disse, no centro de Valência. Aqui apenas estou dando um exemplo de desvio de curso de rio. E algumas vezes ocorre de modo natural. Pequeno desvio de diminuição, por exemplo, maior inclinação, menor inclinação, em virtude de uma certa movimentação de terra, pode levar ou erosões, etc., levar ao desvio de rios. Quando esse abandono é permanente, né, portanto, não é um caso que ocorra de vez em quando, às vezes dá-se isso, né, situações em que ocorra transitoriamente, enchentes ou secas, etc.,
quando isto é permanente, algo acede, ou seja, junta-se ao chamado adder artifinalis. O adder artifinalis é o único que permite, no direito romano, o reconhecimento do alvo abandonado como acréscimo, como aluvião, como acessão natural. É um imóvel que não foi medido e delimitado. Então ele não tem limites claros, ele não foi medido ainda. É por isso que se admite uma medição de um acréscimo com acessão natural. É diferentemente daquilo que ocorre com o adder limitatus. Este sim já foi medido por agrimensores, é um terreno que tem as suas finalidades, extremes lineares ou finis lineares, devidamente demarcado. Então tem marcos externos artificiais. Bom, a ideia é de que a imersão de uma ilha que os romanos entendiam caracterizar abandono de alvéolo, né, quando elas emergem da água, vem no direito brasileiro, e aqui nós temos o nosso Código de Águas, né, o decreto 24.643, de julho de 1934, um decreto muito antigo, alistado como aluvião. Eu vou ler aqui para os senhores o artigo 16, a parte final se refere a essa modalidade que o Código diz ser de aluvião. Diz esse artigo: constituem aluvião os acréscimos que sucessiva e imperceptivelmente se formarem para a parte do mar e das correntes, aquém do ponto a que chega o pré-mar médio, ou do ponto médio das enchentes ordinárias. Agora vem a parte que interessa. Bem como a parte do alvéolo que se descobrir pelo afastamento das águas. Ou seja, as águas se afastam e há uma parte do alvéolo abandonada. Os senhores se lembram lá da fuga dos hebreus do Egito? Quando se separam as águas do mar, é uma espécie de alvéolo abandonado. Esse é um exemplo característico de alvéolo abandonado. O mesmo Código Brasileiro de Águas define o alvéolo, abro aspas, isso aqui está no artigo 9º, a superfície que as águas cobrem sem transbordar para o solo natural e ordinariamente enxuto. Ou seja, isso é o alvéolo. E ainda, alvéolo este que será público, de uso comum ou dominical, conforme a propriedade das respectivas águas, e será particular no caso das águas comuns ou das águas particulares. Muito bem. Bom, o nosso Código Civil elenca entre os modos de aquisição do domínio, inciso 4º do artigo 1248, domínio imobiliário, naturalmente, o abandono de alvéolo, que tem seus efeitos ali combinados, dizendo o seguinte, o artigo 1252, que, aliás, mais ou menos repete o que se previa no Código Civil Brasileiro de 1916, Código de Clóvis Bevilacqua. O alvéolo abandonado de corrente pertence aos proprietários ribeirinhos das duas margens, sem que tenham indenização os donos dos terrenos por onde as águas abrirem novo caminho. É que está, porque a água naturalmente se desvia para outro caminho. Entendendo que os prédios... pode dar também que haja uma interrupção antecedente, ou seja, que a água efetivamente desapareça antes de chegar, sem desviar para outro caminho por alguma circunstância. Isso é possível de ocorrer. Entendendo que os prédios marginais se estendem até o meio do alvéolo. A ideia é essa, ao alvéolo, então até o meio fica estendido o prédio marginal. E o Código de Águas, por outro lado, disciplina especificadamente a matéria. Vamos lá nos artigos 10, parágrafos 1º e 2º, o artigo 16, parágrafos também 1º e 2º, o artigo 17 e, de algum modo, os artigos 23 a 25 e 26 a 32. Ora, como se trata de uma acessão natural, o abandono de alvéolo não é modo aquisitivo constituído pelo registro. Atenção aqui. Ou seja, o seu caráter é de publicidade declarativa. Ou seja, o registro apenas é como se faz com o uso capião. O registro apenas declara a aquisição dominial que se processa
fora do registro. É interessante isso, porque nós às vezes indagamos sobre modos originários de aquisição do domínio. Um dos modos originários de aquisição do domínio é exatamente o do alvo abandonado. Que se dá, portanto, como vemos, por meio de um fenômeno natural que ocorre fora da via extrajudiciária. Isso quer dizer que o título aquisitivo do domínio é um fato, não um ato, nem um negócio, mas um fato. E para mais, o registro não tem aí, em relação a esse fato, caráter constitutivo. Não é que o registro constitua o domínio sobre o imóvel. O registro apenas declara a existência desse domínio. E o seu relevo, na verdade, é para fins de disponibilidade. É preciso que se registre, não é mera publicidade notícia. O caráter é declarativo para que, com a nova especialidade imobiliária, ou seja, com o novo desenho imobiliário, novo desenho de imóvel, possa propiciar-se a alienação dessa nova realidade parcelar que acedeu ao imóvel antecedente. De maneira que a situação fática, que repercute na descrição de imóvel objeto, corresponde no plano da teoria das retificações de registro ao que se chama de discordância registral superveniente. Ou seja, o registro, o momento em que ele foi de unidade de imóvel, né? No momento em que se fez a inscrição relativa a esse imóvel, o registro estava correspondendo à realidade. Posteriormente, deu-se que a realidade se transformou, se modificou e gerou uma discordância do registro. Ou seja, não houve um erro do registro propriamente dito. O que há aqui é que ele, de maneira sobrevinda, por superveniência, mediante supervenção, o registro passou a não espelhar a realidade. Isso se chama propriamente, na teoria das retificações de registro, discordância registral superveniente ou discordância inscritiva superveniente. Isso se dá, por exemplo, vamos tomar aqui um tema de registro civil, quando alguém tem o nome lançado no assento de nascimento, conhecido inicialmente com esse nome, também não há nenhuma dissociação entre a realidade das coisas e registro, mas com o tempo a pessoa passa a ser conhecida por outro nome. Tem um caso aqui, a propósito, que mostra essa discordância registral superveniente de maneira muito interessante. A esposa mulher de um desembargador aqui de São Paulo, a vida inteira cresceu achando que se chamava de uma determinada forma. Documentos escolares, todos nesse sentido, até que descobriu que inicialmente, nos primeiros anos de vida e de acordo com o que constava do seu registro de nascimento, ela tinha um outro nome, pelo qual, depois com o tempo, deixou de ser conhecido. Então, houve uma discordância registral superveniente. O registro se tornou discordante da realidade, porque a realidade se alterou. E como é o registro que deve espelhar a realidade, não a realidade que deve espelhar o registro, uma visão que, de vez em quando, alguns apresentam, sobrelevam de tal forma a ideia do registro, que o resultado é o de submeter a realidade ao registro, em vez de submeter o registro à realidade. Então, aqui cabe o processo de retificação do registro, que está previsto no artigo 213 da Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015. Bom, isso não impede que se valha o interessado da via judicial, ele pode fazer perante o próprio registrador e perante o juiz, seja na via administrativa, seja na via contenciosa. Então, nós temos aqui, na verdade, 3 modalidades de retificação. Uma modalidade diretamente administrativa e extrajudicial, que é que se procede, 213 trata longamente disso, que se procede perante o próprio registrador, mas pode dar-se o caso de que haja movimentação direta ou com o chamado recurso, mal chamado recurso hierárquico, nós podemos dizer aqui recurso para-hierárquico, perante o juiz corregedor permanente, o diretor do fórum, ou mesmo um pedido direto, quando já se saiba das dificuldades para fazer a retificação. Há muitos casos em que é difícil fazer essa retificação
no âmbito registral, diretamente registral, ou valer-se interessado, na conformidade do parágrafo único do artigo 212, da via jurisdicional. Nada impede que, aliás, nada impede que ingresse diretamente com a via jurisdicional. Não há nenhuma exigência de satisfação de recurso inicial à via administrativa para que se proceda pela via jurisdicional. Não é condição da ação, não é suposto para a caracterização do interesse de agir que se haja buscado e que se haja exaurido a via administrativa neste caso. Naturalmente, o que pode ocorrer também para o ambiente das notas é que, presente a caracterização do alvo abandonado e havendo eventual medição particular das terras, acordo entre os imóveis que antes eram fronteiriços, com o rio ao meio, e diante do alvo abandonado fazem um acordo e admitem a sua nova fronteira, se proceda à elaboração da escritura, tanto antes de uma retificação quanto depois. Talvez o melhor das coisas fosse que se fizesse depois, porque então a descrição do imóvel já ficaria na escritura caracterizada exatamente como constará do registro, como conste do registro. Mas nada impede que se faça antes. Muitas vezes há necessidade de fazer antes. A vida não é tão esquematizada quanto nós gostaríamos que fosse. Então pode fazer isso com a descrição indicada pelos clientes e depois se faz a adequação retificatória no registro. E, aliás, nada impede que até mesmo uma discrepância que haja nessa descrição, que vamos admitir que haja um processo de retificação na forma 213, o registrador manda fazer as medições, etc., e haverá pequenas alterações. Nunca as medições são exatas a ponto de coincidirem as várias que se fazem. Nada impede que não havendo mudança do objeto, havendo pequenas discrepâncias, pequenas dissonâncias, a escritura, ainda que dela conste uma descrição ligeiramente diversa, ou com alguma diversidade, da objeto do registro, seja ela admitida para os fins da inscrição correspondente. Muito bem, esse tema pois, um tema pouco frequente nas práticas, né, do registro das notas, mas enfim, pode ocorrer e fica, pelo menos, alguma coisa dita acerca dessa matéria. Aliás, basta ver a circunstância de que eu não citei ninguém, a dificuldade que eu próprio tive em encontrar um precedente. A prova de que isso aqui é mais uma prevenção geral e assim, longínqua do que algo que possa servir de pronto para as considerações práticas do registro e das notas. Doutora Mônica, muito bom dia, grande presidente da NOREG e da FUNAPEM. Eu tenho tido notícia da grande atividade que a doutora Mônica tem encetado no estado do Paraná, na condição de presidente dessas duas entidades, o grande trabalho que realizou para todos os cartórios lá do Paraná, para a adoção aí da sistemática do selo, etc., que deu muito trabalho. E suspeito eu que várias noites sem dormir para poder atender aí as suas funções institucionais. É motivo realmente de orgulho para o Paraná, uma presidência que atua deste modo. Né? Dr. Valdecir Castiglione, estimadíssimo amigo, saudade das nossas reuniões presenciais. Se Deus quiser, o ano que vem talvez consigamos voltar. Acho que para o registro, vamos voltar, penso eu, se a presidência da NOREG mantiver essa pretensão a qual havia acenado, vamos ter pelo menos uma vez a cada tempo sumiu aqui, mas deixa eu ver, voltou. Vamos ter uma vez a cada tempo uma reunião presencial no estado do Paraná. Mas vamos ver se nós conseguimos,
ao menos a cada 15 dias, doutor Valdeci, realizar essas nossas aulas da Noleg do Paraná ao vivo, presencial, aqui do Estado de São Paulo. Vamos ver, vamos ver. Doutora Maria Ornelas, bom dia. Doutor Mário Martinelli, muito bom dia. Agradeço a presença. Prezado Rodrigo Oliveira, a quem tive a ocasião de saudar, ele não estava, não pôde assistir, porque estava em viagem, mas fiz questão de indicar a minha saudação a ele na reunião do Paraná, de Goiás, aliás, na sexta-feira. Editorial Lepanto, um trabalho valioso do Conde Júlio e, sobretudo, da doutora Amanda Gil, aí com as dificuldades de mercado, de distribuição desse meu novo livro, ABC do Direito Natural. Cuja venda, ela tem um interesse para o registro, sobretudo para os registros, né, mas também para as notas indiretamente, porque eu já disse à doutora Amanda que eu só me lançarei a aventura de lançar o 4º tomo do registro sobre registros, porque o 5º já está em elaboração, o 4º já está pronto há bastante tempo, com prefácio escrito pelo grande doutor Ulisses da Silva, se houver uma venda razoável do ABC do Direito Natural, porque senão não. Para deixar o livro na minha casa, eu deixo aqui no computador, não é? Mas vamos ver. Parabenizo a editora Lepanto pela disposição com que vem se destacando na edição de vários livros. Agora há uma proposta de elaboração de um livro, também já por uma entidade que trata de outros assuntos jurídicos. Eu estou satisfeito com o desenvolvimento dessa editora. Doutora Fernanda Vale Gimenez, agora professora, tenho visto aí em atividades pedagógicas. Meus parabéns. A Fernanda é uma moça muito valiosa e que eu tive a honra de ser o coordenador de livro de que ela participou. Doutor Michel Alexander, muito bom dia, muito gosto de vê-lo aqui. Doutora Laura, que gosto de saber que a grande jurista da Lei Geral de Proteção de Dados está assistindo aqui. Eu ia hoje mesmo escrever-lhe para ver como você está, Laura. Muito prazer em vê-la aqui. Doutora Mariana Martins, grande presidente da Alipar, assume a Alipar num momento de grave responsabilidade e, felizmente, a Alipar segue em mãos de gente muito interessada nos bons êxitos dos trabalhos institucionais. Essa moça tem grande valor. Desembargador Fábio, não foram generosos, não. Eu tenho por hábito evitar até mesmo excessos nas minhas afirmações. Eu fui bastante temperado. O desembargador Fábio é realmente um modelo. E o resultado é que o Tribunal do Paraná, essa grande entidade da Justiça brasileira, reconheceu, até quantitativamente, pelos votos recebidos pelo desembargador Fábio, a excelência do trabalho habitual desse grande jurista e magistrado brasileiro. Doutora Sônia Batista, bom dia. Muito prazer em vê-la aqui. Doutor Anderson Scherner-Kest, livros publicados na área do registro, um moço de valor. Maria Augusta, muito obrigado por sua presença. Agradeço muitíssimo. Muito obrigado. Doutor João Branco, bom dia. Estimado Rogério Tobias, grande autoridade do direito notarial registral, bom dia. Bom, eu também gostaria, doutora Amanda. Vamos ver se dá certo, né? Tá certo. Olha, então eu volto a dizer o seguinte: amanhã haverá nosso registro sobre registros. Queria contar aqui rapidamente, não tomo mais do que um minuto para isso. O verbo certo é perpetrar. Eu perpetrei uma aula na pós-graduação da USP de Ribeirão Preto, sobre princípios notariais, no sábado. E, embora o grupo não fosse muito extenso do ponto de vista da quantidade, é gente muito interessada. E a professora Cíntia Pereira, que é a organizadora lá professora de Direito Civil, organiza esse curso de pós-graduação lá, me pediu para que eu
faço chegar a ela a publicidade correspondente a essas nossas aulas, porque o fato é que muitos não sabem da existência dessas aulas ainda. Essa publicidade no Brasil é terrível por isso, né? O Brasil é muito extenso. E exatamente nesse momento nós estamos vivendo assim um afluxo muito grande, uma concorrência muito grande de lives de todo tipo, que às vezes prejudica uma sequência de aulas. Mas eu queria também insistir muito em que tenho a ocasião de, na próxima quinta-feira, repito, às 18h30, pelos canais da Noreg do Paraná, assista a entrevista que a doutora Mônica presidirá, e em que eu tratarei do tema da profilaxia jurídica, ou como a chamei lá no Rio de Janeiro, na palestra do Rio de Janeiro, a magistratura da concórdia. E isto tem, do ponto de vista prático, ou seja, a margem de algumas considerações acadêmicas sobre o que representa a magistratura da concórdia, a profilaxia jurídica, o que representa esse entendimento à luz da política de extrajudicialização. Tem ali a minha sugestão, que eu fiz já, como eu disse, em 2 sucessivas palestras, de uma expansão, de uma maior amplitude da extrajudicialização, o que tem talvez a vantagem, nesse momento, isso é uma vantagem adicional. Eu não estou visando a isso, mas tem como reflexo uma maior possibilidade, maior convergência de atividades para o extrajudicial, com o consequente aumento da possível receita. Não é? Vamos ver se isso seria útil para o bem comum, não é só para as instituições isoladamente, mas para todo o bem comum nacional. Muito obrigado novamente, agradeço a todos os que participaram desse nosso encontro e nos vemos amanhã, se Deus permitir.